De Grão em Grão, nosso programa para ensinar você a investir no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio. Então vamos começar agora aqui, tá? Vamos começar o nosso bate-papo. Hoje aqui com o Luiz Fernando, trabalha lá na Safras e Mercados há 10 anos, né? Então a gente vai bater um papinho com ele hoje aí para a gente entender um pouco. Hoje nós vamos falar de soja, né? Que é a área que ele atua nesse tempo todo. Então vamos tentar explorar o máximo possível esse conhecimento dele. Esses últimos 10 anos aconteceram muitas coisas no mercado de soja, né? No mercado de soja. A soja, vocês têm que entender que a soja é um vegetal de proteína, certo? Que na década de 70 ela começou a substituir o peixe, que era a fonte de proteína naquela época, com uma população muito menor que existia hoje, e o peixe era a fonte de proteína mais usada naquela época, a mais barata, vamos dizer assim, naquela época. A soja entrou, se adaptou, foi adaptada, né? Ela era um feijão, por isso que é soybeans, né, Luiz, lá nos Estados Unidos, porque ela era que nem um feijão, era uma rama no chão, que nem feijão, e ela foi sendo selecionada, e hoje ela, né, tem uma produtividade altíssima, invadiu o Brasil inteiro, e então isso é o que veio substituir a proteína animal, foi a soja, né? Então ela é utilizada como óleo, mais comum, as pessoas conhecem mais comumente ela como óleo, utiliza em casa com facilidade, mas ela tem uma enormidade, o farelo da soja, que depois que você prensa ela, né, sai o farelo sim, que é o grande valor que ela tem, né? E hoje o mundo aí tá dividido em grandes produtores. Qual é o peso, Luiz, dos Estados Unidos nessa evolução toda que a gente teve? Bom, primeiramente, olá, Guto, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando do programa com vocês. Obrigado para o Gabriel também, Torres, meu amigo de longa data aí, que idealizou essa participação. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de soja. Bom, os Estados Unidos tem um peso gigantesco, né Guto? Ele sempre foi o grande produtor de soja, ele sempre foi o grande driver do mercado, digamos assim, né? Ele sempre conduziu esse mercado, seja na produção, como também na forma de formar o preço da soja ao redor do mundo. A gente tem a Bolsa de Chicago aí, que tem quase 200 anos de existência, sendo que os primeiros contratos que ela negociou foram de soja, de trigo e de milho. Então a soja sempre foi um produto muito importante para os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos sempre tenha produzido mais milho do que soja, né? Ele é conhecido como um grande produtor de milho, tanto que se chama Corn Belt, não Soybeans Belt, né? O cinturão produtor americano. A soja sempre foi um grande produto aí para os americanos também, um segundo produto, digamos assim, correndo do lado do milho. Então hoje em dia o milho continua naturalmente com uma maior produção americana, mas a soja ganhou muito terreno, né? Nos últimos anos ganhou muito terreno e tem uma importância muito grande aí, comercial, para os Estados Unidos, tanto que a gente vê a guerra comercial, por exemplo, e a soja sendo um dos principais produtos aí envolvidos na agrícola, né, na agropecuária aí da guerra comercial, foi a soja americana, com os chineses parando de comprar aí por um tempo. Então, é um peso muito grande o americano, né? Só que nos últimos anos, o Brasil vem ganhando esse protagonismo nos Estados Unidos, né, não só como grande produtor mundial hoje, mas como o grande exportador, principalmente. Então, esse é um dado muito importante. Assim, a gente vem... Desde 2015, nós passamos os Estados Unidos em exportação de soja, anualmente, e desde 2017 nós somos os maiores produtores do mundo de soja, e eu acho que daqui para frente dificilmente a gente vai perder esse posto aí para os Estados Unidos de volta. Você falou legal, exatamente essa virada de chave, né? Eu plantei soja na década de 80 e de 90, até quase 2000 eu plantei soja. Então, a gente sempre estava correndo atrás do americano, né? O americano sempre estava aí na frente, sempre direcionando. E uma vez eu escutei exatamente isso. Olha, o Brasil vai passar os americanos. Eu falei, puta, esses caras estão de brincadeira, né? A gente produz aqui 80 milhões de toneladas, se somar até mamona, né? Tinha que somar tudo para dar uns 80 milhões. Os caras, na época, em milho, só em milho os caras faziam 220, né, milhões de toneladas de milho, fora a soja, fora tudo, nós não vamos chegar lá nunca, né?
e não só chegamos como passamos. Mas coisa que, assim, que eu fico me perguntando, e já conversando até no primeiro programa, e tudo, por que o preço não sai de Chicago, né? Tudo bem que fazem só 200 anos que eles controlam esses preços, né? Mas existe, você, como está enfronhado exatamente nessa parte comercial de análise de preços, o que você entende que a gente não consegue, agora que nós somos o maior produtor, nós somos o maior exportador, né? Você acabou de dizer que não vamos perder isso, por que a gente não consegue trazer o preço para nós? Eu acho que a partir desse momento, né, que a gente agora é realmente o maior produtor e o maior exportador, a gente consegue dar um start nessa ideia, né? Porque antes disso não tinha como. Aí tu colocou realmente aquilo que eu falei inicialmente. São 200 anos praticamente de negociação de contratos futuros de soja na Bolsa de Chicago. São quase 200 anos dos Estados Unidos na frente do Brasil, um produtor e exportador de soja. Então, o mercado financeiro, a Bolsa de Chicago, obviamente não é só soja, a gente sabe a importância e o peso que ela tem para o mercado financeiro americano. Então, é muito difícil de mudar isso, principalmente o Brasil, que ainda engatinha, digamos assim, em termos de bolsas de valores aí com relação aos Estados Unidos. Mas, agora que a gente tem realmente esse primeiro lugar aí na exportação e na produção, a gente começa a dar os primeiros passos. A gente já tem hoje um contrato lá, que é o cross-listing, que a gente chama, né, que na verdade é ligado a Chicago, mas pelo menos é um contrato já na B3, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, que a gente consegue ter o mesmo preço de Chicago transformado em dólares aqui para nós já no mercado brasileiro, só que não tem liquidez, de fato, porque a gente não tem como comparar com o mercado de Chicago. A gente praticamente aí, diariamente, na primeira posição só a gente tem como 400 mil negócios em Chicago, na segunda posição 300 mil negócios, então os fundos estão lá, estão estacionados lá, a liquidez realmente do mercado é muito maior. Então eu diria assim que para curto e médio prazo é muito difícil a gente mudar esse cenário. A gente pode ir conversando, deve fazer isso, tem que envolver também um lado político nisso, para a gente começar a chamar mais atenção, não só também dos americanos, mas como dos chineses também, que tem muito interesse nesse mercado, né, são os mais interessados, para a gente começar daqui a pouco a criar um mecanismo nosso aqui. Só que eu acho que isso é uma coisa de 30 anos para frente, ou mais até, porque realmente é muito difícil da gente mudar essa hegemonia, principalmente financeira, dos Estados Unidos aí no mercado mundial. Bom, esse aqui é um programa que a gente ensina as pessoas, ou pelo menos demonstra para elas o que é o nosso agro, né? O agro no Brasil está realmente despontando, o mundo afora, a nossa tecnologia e tudo. E é um setor que está crescendo muito, as pessoas têm que saber investir, e tem que saber investir bem, porque os contratos de soja são alavancados, né? Como todos os contratos de commodities que a gente tem aqui na nossa bolsa, lá fora também, eles são muito alavancados. E a gente tem, eu digo, né, que para a gente poder operar e entender esse mercado, a gente tem 3 fatores, né? Os 3 fatores são produção, estoque e demanda, tá? Então, o cara, ele vai lá, coloca um gráfico, olha gráfico para cima, olha gráfico para baixo, não sei o que e tal, e de repente tem um fator que aquele gráfico não serve para mais nada, né? O pessoal da análise gráfica chega e fala, o gráfico vê tudo, né? O gráfico absorve tudo, não tem como, mas nas commodities, infelizmente, a gente tem esses fundamentos muito fortes, né? E esses fundamentos, às vezes, dão uma pancada muito grande. E o que a gente viu acontecer de 2018 para cá, principalmente de julho de 2018 para cá, foi o Trump entrando, né, e falando, olha, a China, né, nós não negociamos mais com a China. E, de repente, isso valorizou a soja no Brasil através do prêmio. Dá uma falada para nós o que isso, como isso mexeu no mercado, né? E o prêmio também, se você quiser explicar um pouquinho como funciona o prêmio, é legal para as pessoas entenderem, porque é fundamental a gente estar sempre observando as informações para transformar num dado que a gente possa comprar ou vender um contrato na Bolsa, né? Na B3, a gente, né, tem esse contrato, e até mesmo opções. Dá uma falada um pouco desse 2018 e desses prêmios. Por que aqui começou a valer mais do que lá? Claro, né? Inicialmente eu acho interessante a gente comentar, Guto, como é que funciona a formação do preço da soja, né? E por que a gente estava falando que a Bolsa de Chicago é o grande balizador dos negócios mundiais ou dos preços mundiais, né?
Então, como a soja um produto muito líquido e muito consumido ao redor do mundo, né? Como você falou, principalmente farelo de soja, que ele é a proteína da ração animal, né? Que é a base da alimentação aí do mundo inteiro, que é basicamente aves, porcos e gado, mas principalmente aves e porcos. A gente tem um mercado exportador muito forte, uma demanda internacional muito forte. Então, o Brasil sempre produziu para exportar inicialmente. Então, a exportação hoje brasileira ela é mais que o dobro do consumo interno, ou mais ou menos o dobro do consumo interno. Então, isso mostra realmente que, para formar o preço, a gente não consegue o mercado interno formando o preço, a gente precisa dessa Bolsa de Chicago como referência mundial. Então, a gente chama que o preço da soja no Brasil ele é formado de fora para dentro, ou seja, da paridade de exportação do porto para dentro. O porto manda, o preço do porto manda, porque a exportação manda. Então, para formar o preço, a gente pega a Bolsa de Chicago, naquele dia, o prêmio, que agora eu vou comentar um pouquinho mais como é que funciona, e o câmbio. E a gente transforma isso em reais por saca, e a gente tem lá R$100 por saca o preço em Paranaguá, né, ou em Santos, vamos lá. E dali para dentro, a gente basicamente tira custo logístico e vai regionalizando, né, vai internalizando esse valor. Se é 10 de frete até Ponta Grossa... Conforme a distância, né? É R$90, se é 20 até tal lugar, é R$80. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, é de fora para dentro. Até depois eu vou comentar como esse ano foi muito diferente com relação a isso. Mas aí, como a soja é um produto homogêneo, até porque é uma commodity, e é muito demandada internacionalmente com poucas origens, ou seja, basicamente a gente está falando de 3 origens no mundo inteiro. A gente tem Brasil, Estados Unidos e Argentina com 80% da produção mundial, praticamente. Então, a gente precisa de algo que equilibre esse mercado, porque são origens em lugares diferentes. Então, surge o mercado de prêmios, que é um mecanismo natural do mercado, né? Que não foi ninguém que criou assim, vamos criar um mercado de prêmios. Não, é natural, é um desconto ou um ágio em cima de um valor referência que é Chicago. Então, isso foi criado naturalmente pelos grandes players, que são as trades e as indústrias mundiais. Então, é um mercado paralelo ao mercado de Chicago, que basicamente trabalha com leis de oferta e demanda locais, né? A gente tem aqui no Brasil um mercado de prêmios, a gente tem nos Estados Unidos um mercado de prêmios, e na Argentina outro mercado de prêmios. Naturalmente eles são interligados, né? Eles funcionam interligados, porque eles não podem ter uma diferença muito grande, porque se ficar muito barato nos Estados Unidos, o Brasil não vende. Se ficar muito barato no Brasil, os Estados Unidos não vende, a Argentina também, e assim funciona. Então, esses prêmios vão ajustando essas diferenças de mercado. Então, é sempre um ágio ou um deságio sobre a base que é Chicago. Então, funciona dessa forma. E 2018, né, a gente vinha de um mercado equilibrado, com as leis da oferta e demanda agindo naturalmente. E 2018 vem a guerra comercial, então a imposição de tarifas, tanto dos Estados Unidos na China, quanto da China nos Estados Unidos, bagunçou o mercado, desequilibrou completamente o mercado, né? Então, a demanda natural que a gente via chinesa pela soja americana, que era dividido entre Brasil e Estados Unidos, na verdade, então tinha uma demanda importante pela soja americana, essa demanda acabou não acontecendo mais, ou parou de evoluir, digamos assim, e essa demanda pela soja americana, como a soja americana sofreu uma taxação de 25% do valor para entrar na China, né, uma retaliação comercial chinesa, não fechava a conta. Os chineses, não vou comprar nos Estados Unidos, vou comprar, né, do meu grande fornecedor ainda, que é o Brasil, e vou lá e vou tirar toda a soja que eles tiverem. E isso, naturalmente, fez o prêmio, né, lá nos portos brasileiros, né, aquela demanda muito forte, com uma oferta que não suportava essa demanda, o prêmio disparou. E podia disparar porque exatamente tinha essa diferença de 25%. Então, é claro, o Brasil ganhou muito terreno, né, ganhou muita exportação a mais para a China e acabou perdendo para outros compradores, porque o prêmio ficou muito caro aqui no Brasil. E aí, os Estados Unidos perdeu para a China, mas ganhou de outros compradores mundiais, que é principalmente a União Europeia. Então, mas o Brasil naturalmente foi beneficiado, né, Guto? A gente exportou aí 84 milhões de toneladas de soja, um recorde absoluto aí em 2018, algo completamente... Isso só esse ano. Em 2018. Esse ano está se aproximando. Já foi 84. Já foi 84. Então, foi algo completamente fora da previsão inicial de qualquer consultoria ou analista. Então, isso muito porque a China estacionou, né, a sua demanda nos portos brasileiros e consumiu tudo que podia, né, no auge da guerra comercial. 2019, já os Estados Unidos conversando de novo com a China, voltando a conversar, essa demanda acabou começando a voltar para os portos americanos, começou a se dividir de novo e voltar para o equilíbrio, mas ainda estava desequilibrado. A gente exportou menos que 2018
E 2020 a gente já tem um retorno à normalidade, ou uma quase normalidade aí, e mesmo assim a gente exportou mais que 2019 em 2020, mas aí a gente coloca a pandemia na conta, que aí é outra conversa. Tá, mas esse ano não bateu 2018? Não bateu e não vai bater. Não vai bater porque acabou a soja? Exatamente, a gente deve encerrar o ano aí com 83 milhões de toneladas de soja, então vai ficar um pouco de exportadas, né? Vai ficar um pouquinho abaixo dos 84,5 que foi em 2018, exatamente porque a gente não tem mais o que exportar. Você tem o número do consumo interno nosso? Não. Sim, o nosso consumo interno ele cresce de forma bem linear, assim, ele vai crescendo 1 milhão por ano, mais ou menos, de 44, 45 milhões é mais ou menos o que a gente tem atualmente. Ele não cresce, ele não explode muito assim como a exportação. Então ele é bem linear, digamos assim, não muda muito, mas a exportação tem essa China como grande player aí que vem mudando bastante os números brasileiros. Tá, então nós vamos entrar 2021 praticamente sem estoque aqui no Brasil. Praticamente sem estoque, inclusive a gente está importando soja, né, Guto? A gente está fazendo um movimento bem atípico, não que a gente não importe anualmente, a gente importa alguns volumes pequenos que são regionalizados, principalmente na fronteira com o Paraguai, com a Argentina, pela logística, a gente trazer alguns volumes, mas esse ano a gente está trazendo soja até os Estados Unidos. A gente tem uma carga para chegar em dezembro aí de soja americana. Então, é o maior exportador do mundo comprando soja. Isso não mexe mais ainda com os preços, porque, eu sou o maior exportador do mundo. Pera um pouquinho que eu vou comprar um pouquinho. O cara fala o quê? O maior exportador está comprando? Não. O preço, acho que agora vai subir mais um pouquinho. Né? Tem espaço para esse preço subir mais ainda. Porque, assim, o que é importante agora a gente entender, principalmente quem está querendo aplicar ou quem aplica nesse mercado. Nós estamos com um estoque, podemos dizer, quase zero, né? Porque nós estamos importando, quer dizer, nós não estamos nada, né? Então, não temos nada. Pelas informações que a gente tem, algumas regiões, ou grandes regiões, estão ficando com plantio atrasado, ou seja, a gente ainda vai ter uma colheita um pouquinho mais tardia do que o normal. A produtividade ainda não podemos dizer que foi afetada ou não, porque é muito início da lavoura. A soja é uma planta que se recupera muito durante o ciclo. Tá? Então, mas com certeza isso vai esticar um pouquinho mais essa colheita. Vai ter uma pressão ainda maior nos preços aqui dentro, ou isso também vai afetar Chicago? Porque a gente está vendo, desde que o Biden ganhou a eleição, né, que aparentemente ele vai ser mais flexível com a China, e a China provavelmente vai voltar a comprar mais lá, os preços dispararam, né? Voltaram a preços anteriores a julho de 2018, estava, parece, com 11,80 hoje, né? Eu acho que chegou a bater essa semana quase a $12, né? Ou 1.200 cents. Esse movimento do Brasil de estar atrasado sem estoque, ao mesmo tempo o movimento dos Estados Unidos de voltar talvez a comercializar mais com a China. E mesmo assim, dia 10 teve o relatório do USDA, onde teve uma redução grande aí de produção, né? Ou pelo menos dentro da expectativa, que também alavancou os preços. Como é que vocês estão enxergando, como você está enxergando, esse mercado daqui para frente? A gente está vendo um mercado que vai ser altista 2021 inteiro? Eu acho que tu resumiu muito bem, tu tocou em todos os fatores aí que a gente tem hoje, e a gente basicamente não tem fatores baixistas, né, Guto? Né? Tu falou todos esses fatores aí somados, a gente tem um ambiente muito positivo para os preços, não só em Chicago como no mercado interno. E a gente coloca ainda mais um fator que também já está começando a ser descontado, digamos assim, em Chicago, que é o Laninha, né? Querendo ou não, a gente está só no plantio na América do Sul, tudo bem, ainda há tempo de reverter qualquer problema, se o clima melhorar daqui para frente, mas os mapas não estão mostrando uma grande melhora para os próximos meses. Pelo contrário, os mapas estão mostrando um Laninha clássico, que é a região sul do Brasil, que tem dois dos três maiores estados produtores do Brasil, né? A gente tem Paraná e Rio Grande do Sul aí na segunda e terceira colocação na produção brasileira. O Laninha clássico costuma trazer grandes perdas produtivas para essa região, então costuma quebrar a safra brasileira, a gente chama assim. Então é um risco que a gente não consegue fugir e que tá aí, vai nos acompanhar até a colheita. Então Chicago já começa a enxergar isso, já começa a enxergar esse risco grande
e a gente sabe que o mercado financeiro, né, o mercado de renda variável, ele precifica o que está vindo lá na frente, né, ele tenta antecipar o movimento. Então, Chicago já está vendo isso. Então, hoje a gente tem, além de todos os fatores que tu colocou, que é uma redução da safra americana, com os menores estoques em cinco temporadas, com a demanda chinesa crescendo, e provavelmente crescendo em 2021 com a questão de uma melhora na relação comercial com o Biden e tal, com o atraso de plantio no Brasil e com a possibilidade de quebra no Brasil, pô, a gente tem um ambiente perfeito para preço continuar subindo. Então, hoje, realmente, no ambiente que a gente está vivendo, a gente não tem muito espaço para preço cair, né? Internamente, obviamente, que a safra atual ela tem que ser vista de outra forma, né? Porque, como eu falei, ela está muito distorcida. Essa falta de soja que a gente está vendo nesse ano no Brasil ela é inédita, a gente nunca teve isso. E isso distorceu muito o preço a ponto de fazer o que eu comentei antes, que o mercado normalmente ele forma o preço de fora para dentro. Ele esqueceu isso esse ano e está formando o preço de dentro para fora. Ou seja, hoje o mercado interno paga muito mais que a exportação, né? A gente tem aí preços superando em R$30 os portos hoje, aí, no interior do país. Então é uma coisa completamente absurda. Rondonópolis, por exemplo, costuma ser um dos menores preços do Brasil, deve saber, Sorriso ali, aquela região também, está pagando muito acima do Porto hoje, e é um dos lugares mais longe do Porto que a gente tem, então não faz sentido o mercado que a gente está tendo hoje. Mas tudo bem, faz sentido no sentido com relação à oferta e demanda, que realmente a demanda superou muito a oferta nesse ano. Ponto. A gente exportou demais e faltou soja para abastecer o mercado interno. Só que em 2021 a gente tende a voltar para uma normalidade se a gente colher bem, né? Se a gente não colher bem, que é esse risco que eu estou colocando, a gente pode ter uma repetição de 2020 aí no próximo ano. A gente enxerga preços firmes nesse ambiente de hoje, né? Ceteris paribus, preços firmes em 2021 também. Obviamente tem que cuidar com questões cambiais, aí tem várias questões envolvendo o câmbio, mas mesmo assim, mesmo que o câmbio volte para o 5, ou até menos que isso, eu acho que Chicago e Prêmio tendem a ajudar o produtor ano que vem. É importante, né, ficar claro que a gente tem que entender isso exatamente porque nós trabalhamos no mercado futuro, né? É o que você falou ali, a gente tenta precificar o futuro, né? Então, é o que acontece na Bolsa que a gente faz isso. Então, com essa conjuntura toda, qual é o peso? Quem não sabe, né, o óleo de soja, ele substitui o óleo diesel, se você quiser. Você pega o óleo de soja, põe... fugiu o nome agora. B13, o biodiesel? Não, mas para você fazer o biodiesel, você tem que tirar a glicerina, né? Soda cáustica. Você pega o óleo, né? Coloca a soda cáustica, deixa decantar, tira a glicerina. Se você colocar no tanque de um trator ou de uma caminhonete, não esses que exigem esse óleo diesel mais novo, mas o antigo queima, você sai andando e vai embora. Então, no Brasil existe aí o biodiesel, tá? E o biodiesel, ele está no diesel, estava na casa de 20%, acho que queriam aumentar mais, acho que acabaram reduzindo por causa disso. Você tem ideia de quanto consome de soja? É isso, Luiz, ou não? Mais ou menos, assim, só para a gente ter uma... Sim. Na verdade, Guto, só para uma pequena correção, a gente estava com a mistura B13, tá? Que é obrigatória, 13% do óleo diesel tem que estar misturado com... 13% do diesel tem que estar misturado com biodiesel, aí pode ser de qualquer origem, e o grande produto, o grande insumo para a produção de biodiesel é a soja. A gente tem outros, sebo bovino, por exemplo, vem crescendo como importância aí, mas ainda é bem menos que o óleo de soja. Então, sim, a gente consome hoje em torno de 3,5 milhões de toneladas de óleo de soja para produção de biodiesel, e aí tu pode colocar 3:1 ou 4:1 aí para cada unidade de óleo de soja. A gente tem que produzir, a gente tem que esmagar, né? A gente tem que produzir, esmagar soja, na verdade, né? Então, a gente tem um consumo bem grande e crescente e muito importante. Isso é realmente um fator muito importante da demanda, que explica também essa questão do aperto nos estoques aí. E a gente vê aí, ano que vem, se tudo der certo, se as coisas voltarem ao normal, a gente vai ter o B14, que aí vai para 14%, aí mais 1% já aumenta em 500 mil toneladas aí, o consumo pelo menos. Então, o biodiesel realmente é algo que é um expoente brasileiro, digamos assim.
e é algo muito importante na cadeia do complexo soja. Eu que atropelei aqui, já fui para o B20, era o B10, na minha época, na verdade, era o B6, depois que ele veio subindo até o B10, né, existiu uma resistência enorme das montadoras de que colocasse o óleo de soja, né, misturado, enfim, óleo vegetal misturado ali no diesel. Bom, então é significativo também esse consumo, né? Eu perguntei isso porque, primeiro, para esclarecer para as pessoas que isso entende, né? Então, a gente tem aí uma produção que está com problema, nós temos um estoque que não existe, né? Estamos sem estoque e estamos indo para um consumo crescente, né? Então, fica importante aqui. A gente tem que deixar claro que aqui é uma educação financeira, por isso que nós estamos falando dos fundamentos, não é nenhuma recomendação, né? Se alguém quiser entrar em contato, né, aqui embaixo tem um link aí, é só clicar no link, os assessores da Liberta entram em contato, que nós estamos tentando explanificar aqui como funciona todo esse sistema da soja, né, a importância que ela tem na alimentação mundial, né, ela é fundamental, né, na segurança alimentar dos países, né? A China compra muito, e ela é a proteína da ração, né? Você comentou, né, Luiz, a proteína da ração. Uma ração, só para as pessoas terem noção, 70% é energia e 30%, eu estou falando grosso modo, aqui não estou entrando em detalhes, né? 30% é proteína. Essa proteína vem da soja e a energia vem do milho, normalmente, né? Existem outros, né? Existe trigo, girassol, sorgo, mas o grosso do mercado mundial ainda são esses dois, né? E continua com muita força. Então, é importante entender todo esse complexo, como funciona, e para a gente entender como caminha, né, os preços. Por quê? Porque a gente tem as opções, né? Vou falar um pouquinho de opções aqui, que são o direito de você comprar ou vender num determinado preço um contrato de soja, que na Bolsa são 450 sacas. Né? Então, se nós estamos conversando aqui que existe uma perspectiva de preços firmes para o ano que vem e que eles podem subir mais, dependendo das condições climáticas e do consumo que vem por aí, porque o estoque está muito ruim, a gente pode comprar uma cal. Né? Por que a gente compraria uma cal, que é o direito de comprar num determinado preço? Primeiro, porque tem uma tendência de subir, então, de repente, eu posso precificar de comprar, eu vou falar em reais em sacos aqui, Luiz, porque é o que a Bolsa tem, né? Então vamos pegar aqui um vencimento, deixa eu ver o vencimento que eu tenho aqui, janeiro, 26,15, podia ser mais para frente, março, 26,25, tá? Dólar está na Bolsa aqui, 26, eu sou um produtor, né? Então eu sou um comprado, eu preciso vender, tá certo? Preciso fechar um contrato com alguém para garantir a entrega dessa minha soja. Ao mesmo tempo, com medo de subir e disparar o preço, tá certo? Eu compro uma opção, uma cal. Né? Porque a gente viu esse ano muita gente travar preço em valores mais baixos, deu essa disparada e acabou que o preço foi embora. Essas informações você considera extremamente relevantes para a gente fazer isso. Vocês também olham as opções, também tem clientes que travam isso lá fora, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem clientes assim, a nossa carteira vai desde o pequeno produtor ou médio produtor até as grandes trades aí mundiais, até mesmo alguns governos. Então, sim, a gente tem muitos clientes que utilizam as informações aí que a gente gera diariamente, semanalmente, mensalmente, né? Que a gente tem relatórios dos mais diversos assuntos, né, tocando tanto na parte técnica quanto na parte fundamental aí, e alertas e tudo mais, para exatamente dar o máximo de informações aí digeridas para os caras tomarem essa decisão de ou entrar no mercado comprado ou vendido, digamos assim, vamos resumir os movimentos. Mas sim, a gente tem muitos players que fazem isso. A gente lembra que hoje isso é principalmente feito na Bolsa de Chicago, porque aqui no Brasil a gente não tem liquidez na soja, no milho a gente tem, mas na soja não, infelizmente ainda. Então isso é feito via Chicago, né? Porque lá a gente tem a segurança da liquidez, e para a gente fazer um negócio desse a gente tem que ter liquidez, senão a gente não consegue fechar uma posição. Só que eu acho bem importante, Guto, também comentar
que para o brasileiro fazer isso aqui, ou para alguma empresa, alguma trade fazer isso aqui, ela tem que trabalhar com o câmbio também travado, né? A gente lembra a importância do câmbio na conta da soja, então sempre lembrando que é muito importante. E aí a gente consegue travar câmbio no mercado brasileiro, sem problema nenhum. Então usa lá a Bolsa de Chicago para travar a soja, para aproveitar as opções, ou até mesmo os contratos cheios, que são bem maiores, mas daqui a pouco, dependendo do tamanho, tu pode fazer. E trava câmbio no mercado brasileiro, e aí tu consegue aí aproveitar o máximo dos movimentos, tanto de baixa quanto de alta, né? Como tu colocou, daqui a pouco vende no mercado físico, compra uma call, se o preço subir no mercado físico, tu acabou não ganhando no mercado físico, tu ganha no lado financeiro. Então assim tu vai ajustando aí a tua estratégia, e eu acho que, como tu falou, a gente tem um mercado que é muito, muito baseado em fundamentos, né? O mercado de soja. E esses fundamentos mudam muito, né? E a gente tem uma questão climática que é inerente ao mercado agrícola, né? Que muda realmente todos esses quadros, esse equilíbrio da oferta e demanda, não só brasileira como do mundo. Então a gente tem que acompanhar diariamente, semanalmente, mensalmente, tem que ir atualizando isso, atualizando os cenários, porque a gente sabe o quanto o clima impacta nisso e quanto a gente tem as mudanças diárias no quadro de oferta e demanda aí brasileiro. Exatamente. Você falou do dólar, porque né, eu falei, o preço é em dólar aqui. E se você não travar o dólar, de repente você tem um baita preço aqui e o dólar e vai lá para baixo. Você acaba tendo prejuízo. Mas, exatamente comentando sobre esse consumo, sobre esse movimento, fica bem claro uma coisa que aconteceu com o milho na Bolsa Brasileira. Com a graça de Deus, o milho está ganhando uma liquidez gigantesca, né? Eu já comentei outras vezes, mas quando eu comecei há 10 anos atrás, trabalhando na Bolsa, a gente via aí 600 contratos negociados no dia, soltava rojão, né? Que legal. Hoje, né, agora, nesse momento, que hoje o dia está meio fraco, nós estamos com 3.250 contratos. Outro dia deu 8.000, 5.000, 4.000, e provavelmente hoje vai fechar na casa de 4.000 contratos negociados no dia. Mas já tivemos um recorde de 18.000 contratos negociados aqui na Bolsa. Então, isso é uma liquidez muito legal, né? E na soja, o nosso contrato é espelho CME, né? Dá para fazer alguma coisa. O problema maior é o book, que fica com um pequeno ágio, né? Fica ali um ágio muito grande, um spread muito grande. Um spreadzinho muito grande, né? Então, isso aí incomoda um pouco. A gente está falando do milho, o milho estava em uma alta muito forte, de repente, numa sexta-feira começou a cair, na segunda-feira do dia 9, ele caiu mais ainda, abriu na terça-feira caindo mais ainda, e eu comentei nos meus meios de comunicação aí, sociais, eu falei, olha, gente, eu falei isso na segunda-feira, amanhã é dia de USDA, o relatório de maior importância. Então, vocês tomem cuidado com posições, ou não ficam posicionados, ou tomem muito cuidado, porque ele pode vir neutro ou não. Se ele não vier neutro, ele vai dar uma pancada, para cima, para baixo, não sei. E realmente veio aquela redução, né, de estoque, de produção, enfim, e o preço deu uma pancada para cima violenta, e as pessoas não estavam prestando atenção. Então, essas informações são informações fundamentais. Na quarta-feira teve... na segunda-feira o milho teve limite de baixa. E na terça-feira ele teve limite de alta. Na quarta-feira, o boi estava indo para o espaço. Aí uma grande empresa frigorífica chegou e falou, não vou comprar mais boi. Esse preço eu não compro mais boi. Né? E derreteu. Então, a importância das informações que fundamentam esse mercado, até mesmo essas comerciais, né, que foi o caso na época para o produtor americano, com o Trump chegou e falou assim, no China nós vamos negociar, aí a China retalhou e eles ficaram com a soja no colo, e nós fomos felizes. Então, a gente tem que pensar na parte física, né, da soja, a prática da soja, ou seja, o plantio, desenvolvimento, colheita, os estoques, como estão, a comercialização e a geopolítica, né? Faz parte também. E eu acho que é fundamental a gente estar muito bem informado, né? Então, como você falou, tem relatórios
semanais, quinzenais, mensais, eu acho que tem que ter diário. Do jeito que a gente está, né, nesse mercado nosso, é diário. Bom, mas então, gostaria de incrementar mais uma coisa, Luiz? Alguma coisa que você gostaria de falar, alguma coisa que ficou assim, que você gostaria de ilustrar um pouco mais, que eu não toquei aqui no assunto? Fica à vontade. Não, eu acho que a gente falou bastante, né, Guto? A gente abrangeu aí, acho que toda a dinâmica do mercado, não só brasileiro, como mundial de soja. Eu acho que a gente tem que estar sempre ligado também na China, né? Porque a China, a gente acabou não comentando, mas a China é o grande consumidor de soja do mundo. A gente produz hoje basicamente para a China consumir. Então a China aí, ela consome anualmente algo em torno de 115 milhões de toneladas de soja e produz só 15. Então ela importa todo o resto. E se não fosse a China, a verdade é essa, a gente não teria a produção que a gente tem, a gente não teria aumentado a produção da forma que a gente aumenta, porque a gente só aumenta porque a gente exporta. Então é um player aí que a gente tem que acompanhar, a gente sabe que ela vai passar os Estados Unidos daqui a pouco, não vai demorar muito, e eu vejo que a relação Brasil-China tende a continuar positiva, né? Tem que continuar positiva, porque o agro brasileiro depende muito disso. A soja é o principal produto de exportação do Brasil, não só agrícola, como de toda a balança comercial. Então é muito importante, a gente sabe o quão importante é o agro para a economia brasileira, é um pilar aí quase inabalável há muitos anos. Então a gente tem que acompanhar bastante a China aí, que ela realmente vai continuar sendo muito importante para nós. E com relação à produção brasileira, né, Guto, que a gente comentou de novo, vamos ter muita atenção, ainda é cedo para quebrar a safra, mas o risco é muito grande. Então vamos ficar atento a isso. Se a safra brasileira quebrar, eu diria que Chicago aí, nos primeiros meses de 2021 pode continuar subindo até uns $13 talvez aí, que seria o maior patamar desde 2014, se não me engano. Então realmente é algo bem importante, a gente tem que acompanhar. A produção brasileira, de novo, é a maior do mundo, e uma quebra aqui é uma quebra na produção mundial, então isso mexe muito com Chicago. Uma quebra de 5% não é difícil de acontecer nessas condições, que já é um valor, um número expressivo. Mas ano ruim é assim, é difícil de plantar porque tá chovendo, né? Aí, na hora que você precisa de chuva, seca. A hora que você vai colher, tá chovendo. Né? O pior é que é desse jeito. Então, o que a gente tem que prestar atenção nisso. Você acha que a gente pode ter recordes maiores que esses 13? Porque 10% de quebra, nós estamos falando do quê? 13 milhões de toneladas aí para a expectativa, 14 milhões de toneladas. Se a gente mantiver exatamente do mesmo jeito que foi esse ano, menos 14 milhões no ano que vem, vai fazer um estrago. Vai faltar soja no Brasil de novo, a verdade é essa. Vai faltar soja no Brasil. E lembrando, os Estados Unidos quebrou a safra agora, então os estoques americanos também estão curtos, eles não têm muito mais excedente para pegar a parcela brasileira que o Brasil pode deixar no mercado exportador. Então, enfim, Chicago é muito estoque, é como tu colocou, tá? A gente fala em produção, mas na verdade ele olha para estoque, né? A relação estoque-consumo. Os Estados Unidos com os menores estoques em 5 anos, o Brasil com o menor estoque da história brasileira, né? Ou em muito tempo, eu não era nascido talvez quando a gente não teve esse estoque. Então, realmente o mercado ele é autista muito, muito sobre essas questões. Obviamente que se a gente tiver recuperações, se a gente colher bem esse ano, se os Estados Unidos colher bem ano que vem, a gente vai voltar aí para uma normalidade, ou para uma normalidade de estoque-consumo, digamos assim, e aí Chicago pode perder um pouquinho de força. Mas como as previsões não são muito positivas no lado do clima, o risco é muito grande e a gente tem que ficar de olho aí na safra brasileira. Sim, mas a colheita americana é só em setembro, né? Então, a partir de setembro do ano que vem, se a gente tiver um problema aqui, nós vamos ter uma pressão de preço até pelo menos junho, julho, na definição melhor da produção americana. Exatamente, até porque os Estados Unidos já registrou para exportação aí mais da metade da safra, né? É um registro antecipado recorde. A gente nunca teve tanta soja americana registrada para exportação antecipadamente. Então isso mostra que a demanda pela soja americana está muito grande, e aquela sazonalidade, né, de a China comprar dos Estados Unidos a partir da colheita, que é setembro, e até a colheita brasileira, que é fevereiro, março, isso pode, que a partir de março a gente não tenha a quantidade de soja necessária para a China, e Chicago vai continuar suportado em cima disso. Só explicar o que é sazonalidade, né? A soja no Brasil é anual, né? Você planta ela
a partir de setembro, outubro, depende da região, até novembro, e vai colher a partir de fevereiro até início de abril. Aí você só terá de novo a produção dentro de um ano. Então, nesse meio do caminho, você tem entre safra. Por outro lado, no hemisfério norte é exatamente o contrário, né? Porque o clima é o contrário. Então, os americanos começam a plantar em março, abril e vão colher lá setembro, outubro. Então, por isso que eu falei desse movimento, né? O Brasil colhe em março e o americano só vai colher em setembro. Então, você tem aí um espaço enorme para uma quebra brasileira fazer os preços realmente explodirem. Você falou que a China está consumindo muito. Eu sei que milho não é tua praia, mas o USDA falou que os chineses podem vir comprar 22 milhões de toneladas de milho. Né? A China chegou a exportar milho, né? E de uns anos para cá ela parou e agora começou a importar. Você acha que também vai cair no colo do Brasil esse milho, ou realmente o americano com essa produção aí, 350, 360 milhões de toneladas, vai conseguir suprir essa necessidade deles? Eu acho que vai ser principalmente os Estados Unidos, né? Que tem uma produção muito maior que a brasileira. Não que o Brasil não possa se beneficiar disso, é óbvio que sim, e vem se beneficiando nos últimos anos. A gente vem aumentando exportações de milho também para a China, mas a gente tem essa questão da guerra comercial que ainda não acabou, digamos assim, né, Guto? Então, a gente percebeu que nesse ano de 2020 a gente está vendo a China comprar mais milho americano, por exemplo, também como para fechar aquela conta, aquele acordo comercial que foi assinado em janeiro. Então, a gente não sabe como é que vai ser, obviamente, a segunda fase do acordo, se vai ter ou não e tal, mas eu acho que essa boa vontade chinesa aí com os americanos, ela tende a continuar com o Biden, pelo menos é o que o mercado está enxergando, mais ou menos, mas é claro que o Brasil também é beneficiado por aumento do consumo chinês, e lembrando que a gente pode falar tranquilamente que esse ano a gente tem um aumento de consumo chinês de milho e de soja, principalmente pela questão da pandemia e a importância que a China dá para a questão da segurança alimentar. A China sempre tem estoques de produtos, né? Estoques grandes de soja, de milho, de trigo, enfim, de N produtos, principalmente os alimentícios. Então, esse ano, principalmente, ela aumentou esse consumo para guardar em estoque, e aí é muito difícil saber o estoque verdadeiro chinês, ninguém sabe, na verdade, porque o governo chinês não divulga esses dados aí, ou pelo menos são dados não confiáveis do governo chinês, mas que eles são maiores que nos anos anteriores, são, porque a China está comprando mais e a gente enxerga que é muito por isso. Eu se fosse também, comandasse alguma coisa na China, eu também não contaria. Você tem 1,5 bilhão de pessoas para alimentar, você chega e fala, cara, olha, tá faltando não sei o quê. Pô, o mundo inteiro vai subir os preços, né? Então, a gente acha ruim que eles não dão, né, o número exato, mas se eu pensando comercialmente, eu também ficaria quieto, né? Foi o que aconteceu com a PSA, né? A peste suína africana, que dizimou lá o plantel deles, e os caras não abriram os números, porque assim, nós já somos maiores. Esse ano nós vamos exportar suíno como nunca exportamos na história brasileira, né? Por causa deles. Então, você imagina se o cara falar a realidade do que está acontecendo, todo mundo faz o cálculo e fala, olha, eles vão precisar de uma demanda X, o preço disso vai ser 2X. Né? Mas isso aí, papo muito legal, gostei muito, Luiz, foi fantástico, tá? Só tenho a te agradecer, e se tiver outra oportunidade, se puder também atender aí nossa chamada aí para vir de novo a gente bater um papo aqui, principalmente se as condições começarem a ficar mais complicadas, aí quem sabe mais para frente a gente tenta precificar, aí vamos falar assim, olha, não vai ser mais 13 não, acho que vai ser 18. Né? E a gente pode ver isso para frente. Então, deixo contigo aí, fazer as considerações finais aí, e eu tenho muito a que te agradecer. Bom, Guto, quem agradece sou eu, obrigado pelo convite mais uma vez, né, a ti e ao Gabriel Torres, foi uma honra participar do programa aí, muito sucesso, fico à disposição, claro, para uma próxima oportunidade, e vamos lá, vamos acompanhar esse mercado aí, que 2021 promete ser um ano bem turbulento de novo aí para o mercado de soja no Brasil. Então tá, muito obrigado, vamos ficando por aqui, espero que as informações todas que nós tenhamos passado aqui sejam relevantes, né, para que você entenda melhor esse mercado e possa usufruir dele, porque é um mercado que traz várias possibilidades de investimento, até mesmo não só pelos contratos futuros, opções, como os fundos imobiliários que estão começando a entrar com mais força no agro brasileiro. Te aguardo no próximo programa, sábado às 9 da manhã,
aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Até mais. Todo sábado, às 9 horas da manhã, no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Ok? Entra lá e assiste nosso programa, que é show de bola.